mais um jogo ruim do Internacional, mais um jogo sofrível, onde o Inter foi encurralado pelo Brasil de Pelotas, uma equipe tecnicamente muito limitada, e por ser muito limitada não conseguiu o resultado. Um primeiro tempo terrível do Inter, há muito tempo que eu não via o Inter tão mal no primeiro tempo como foi no jogo de hoje contra o Brasil de Pelotas. O Kehler foi o melhor em campo, disparado no primeiro tempo, fez duas grandes intervenções que salvaram o Inter, dois milagres, duas defesas, uma cara a cara com o jogador do Brasil e a outra ele defende, ainda a bola pega na trave. E o Internacional que não tinha soluções, não tinha meio campo, não tinha ataque. Então o resumo do primeiro tempo foi Kehler e mais 10. É verdade que o Pedro Henrique, aqui tem que ter feita justiça ao camisa 28 do Inter, o Pedro Henrique ele busca jogo, ele tenta. Mas sozinho ele não consegue resolver, né? Não é bola no Pedro Henrique que ele vai resolver. Não é assim que funciona o futebol é coletivo. E aí começa o segundo tempo, o que a gente imagina, o que eu pelo menos imaginei. O Mano Menezes vai dar uma bronca no pessoal, o Mano Menezes vai xingar todo mundo e vai fazer o Inter voltar com uma outra postura. O Inter volta exatamente igual, os mesmos jogadores e com a mesma postura pífia para o segundo tempo. Até cria uma, duas chances e olhe lá, né? Até que o Inter consegue um pênalti. O Inter consegue um pênalti. Porque o jogador do Caxias agarra o Rodrigo Moledo e derruba. Um pênalti muito bem marcado. Realmente aconteceu a penalidade. E aí o artilheiro do campeonato, o melhor jogador do Inter até o momento na temporada, Pedro Henrique, converte. Faz 1-0. Depois disso, depois deste 1-0 do Inter, só deu o Brasil de Pelotas de novo. Aí o Brasil de Pelotas era o time que jogava, atacava, e o Inter era o time que tentava o contra-ataque. É muito pouco para o Internacional. Todos nós imaginávamos um Inter sobrando nesse Campeonato Gaúcho. Um Inter jogando demais, isolado na liderança. E não é isso que acontece. Foi o sétimo jogo do Inter, desses 7 o Inter empatou 4 e ganhou apenas 3. Na sétima rodada o Inter foi vencer a primeira fora de casa e do jeito que venceu. O Brasil de Pelotas merecendo a vitória. O Brasil de Pelotas não merecia só o empate. O Brasil de Pelotas merecia a vitória. O Inter deu um único chute a gol. O Inter na partida finalizou 7 vezes. Só o Brasil finalizou no gol 6. O Inter finalizou 7. 7 que não foram no gol, foram finalizações para fora. E o Brasil só no gol 6. O Kehler foi disparado o melhor em campo. Depois ele fez mais um milagre no segundo tempo, garantindo o resultado. Mas o Internacional irreconhecível. Não é o mesmo Inter que terminou a temporada passada. A gente vinha alertando, mas o jogo de hoje foi terrível. Terrível. É uma vitória enganosa, é 1-0 enganoso, porque o Inter achou o gol através de um pênalti. Achou o gol. Aí o Pedro Henrique faz esse gol, muito importante para ele, Pedro Henrique, que se isola na artilharia do Campeonato Gaúcho. Agora são 6 gols marcados em 7 jogos, uma média absurda do Pedro Henrique. Apenas em um jogo ele não balançou as redes, então uma média realmente absurda do centroavante colorado, centroavante atual, porque ele é ponta de origem, mas está jogando como centroavante e está guardando seus gols, 6 gols no campeonato, uma marca muito importante para o jogador mais sanguíneo, mais raçudo dentro de campo, e isso está se convertendo nos resultados individuais do Pedro. Mas o Pedro não é um individualista, o Pedro joga para a equipe, para o coletivo, mas está se sobressaindo de maneira individual porque a equipe não ajuda, o coletivo não ajuda. Mas o Pedro é um jogador que joga para a equipe, se doa para a equipe. Por isso os números são expressivos de maneira individual do Pedro. Mas o Inter precisa melhorar. A gente espera a cada jogo que passa, né, que o Inter vai melhorar no próximo. Nitidamente o Inter precisa urgentemente contratar e, se possível, já inscrever os jogadores contratados no Campeonato Gaúcho para que ganhe um respiro. A janela fecha dia 25, hoje é dia 12. Estou gravando o vídeo já virando meia-noite, né? Hoje domingo, dia 12. Então o Inter tem poucos dias para inscrever jogadores no campeonato. Mas é isso. É isso que eu queria falar para vocês. Um jogo ruim do Inter, um jogo sofrível, onde o Inter não mereceu a vitória.
Por justiça, o Inter não merecia a vitória, mas quis o acaso que o Inter vencesse. A vitória é importante, os 3 pontos são importantes, mas desempenho, ó, terrível.